Fala pessoal, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos em mais um Jornal do Belo aqui no Podcast Mão. Podcast Mão, isso mesmo, voltamos a nos chamar de Podcast Mão. O mundo da Fiel continua porque são os mesmos integrantes, são os mesmos programas, tem a live do Belo às 2 da tarde, hoje não haverá a live do Belo, por isso estou gravando este vídeo aqui para trazer informações em primeira mão para vocês, tá? Informações em primeira mão aqui no Jornal do Belo. Vamos começar falando do Vitor Pereira, tá? Haveria a possibilidade do Vitor Pereira conceder hoje, sexta-feira, uma entrevista coletiva para falar se fica ou não fica no Corinthians em 2023. Ele já decidiu. Se o Vitor Pereira estava em dúvida, não está mais. O Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, já sabe. Os jogadores já sabem. Todo mundo já sabe a decisão do Vitor Pereira. Se ele fica ou não fica em 2023 no Timão. Por isso, havia a possibilidade do Vitor Pereira conceder hoje uma entrevista coletiva para dar a resposta à torcida do Corinthians. Eu repito. A minha informação que me foi passada por pessoas ligadas a jogadores do Corinthians é de que ele não fica no Corinthians, tá? A minha informação que me foi passada por pessoas ligadas a jogadores do Corinthians é de que ele não fica no Corinthians. Mas eu já vi de tudo no futebol, então eu não vou cravar esta informação, porque não foi ninguém ligado ao Vitor Pereira que me falou, não foi o próprio Vitor que me falou, não foi o presidente do Corinthians que me falou, foram pessoas ligadas a jogadores que atuam no Corinthians, que me disseram que ele não fica no Corinthians. O craque Neto, que foi quem deu a informação do Romero em primeiro lugar, meu amigo Neto, falou ontem no programa dele que recebeu uma informação do Vitor Pereira dizendo que no domingo, depois da partida contra o Atlético Mineiro, o VP dará a notícia, finalmente, se ele fica ou não no Corinthians em 2023. Então, meu amigo Neto disse ontem na TV Bandeirantes que o Vitor Pereira disse para ele que no domingo, depois da partida contra o Atlético Mineiro, ele dará a informação que a Fiel tanto quer saber se VP fica ou não fica no Corinthians em 2023. Eu, particularmente, torço para que ele fique no Corinthians em 2023, porque eu sou a favor da continuidade no futebol. Eu acho muito ruim quando um trabalho é quebrado no meio, quando entra um novo treinador. Vou dar um exemplo, o Corinthians está contratando o Romero. Imagina se chega um novo treinador e fala, eu não queria o Romero. Não me é interessante esse jogador. E aí? Você já fez um contrato de 3 anos com o cara. O que você faz com o cara? Você fica com ele, né? Então, eu acho muito ruim quando se troca de treinador. Por isso eu sou a favor da continuidade do Vitor Pereira. A outra notícia que eu queria passar para vocês a respeito do Romero, salário do Romero. Todo jogador que vem de fora do país exige salário em dólar. Jogador que vem de fora do país não ganha em real. Jogador de fora do país ganha em dólar. Este que é o perigo em você contratar um estrangeiro. Quando o Romero jogava no Corinthians, na outra passagem, deu uma confusão muito grande e essa história eu posso contar para vocês com certeza absoluta. Essa eu posso garantir para vocês que aconteceu, porque quem me falou foi uma pessoa muito próxima ao negócio, tá? O Romero foi anotando numa cadernetinha todos os salários que ele recebia. Você transforma, né? Ele ganhava 100 mil dólares. Você transforma, dá 3.512 reais. Daí, quer dizer, 300.512 reais. Daí no outro mês, 100 mil dólares. Dá 312.514 reais, dependendo da cotação do dólar. No outro mês, 100 mil dólares. Dá 400 e... Ele foi anotando numa caderneta. Quando o Corinthians não quis mais ficar com o Romero, sabe o que ele fez? Pegou essa caderneta e falou assim, ó, esse mês aqui de janeiro tem uma diferença, vocês me pagaram a menos 40 mil reais. Em fevereiro, vocês me pagaram a menos 32 mil reais. Em março, vocês me pagaram a menos 15 mil reais.
O Romero ele fez a conta mês a mês de quanto era a diferença entre o Corinthians pagava ele e o valor do dólar que ele tinha feito a conta. Em vez de falar no mês pro Corinthians, ó, vocês estão me pagando errado. Não, ele foi anotando. Isso deixou pé da vida a diretoria corintiana. Ele tinha todo o direito de receber a diferença, mas falasse na hora. Ele foi anotando ali na cadernetinha dele. E quando ele foi mandado embora, ele falou assim, ó, vocês estão me devendo 1 milhão, não sei quantos mil reais, que é a diferença mês a mês aqui do que vocês me pagaram, daquilo que eu merecia receber. Isso deixou a diretoria do Corinthians pé da vida, e essa pessoa me falou que com essa diretoria o Romero não atuaria mais no Corinthians. A pessoa que me contou essa história, eu não vou falar quem é, mas é uma pessoa que falou que o Romero falava despacito, despacito, quando queria conversar sobre renovação. Vocês imaginam quem foi que me contou essa história. Mas mesmo assim, o Duílio Monteiro Alves, talvez para mostrar que quem manda no clube é ele e não mais o ex-presidente, acertou o contrato com o Romero. O Romero vai ser apresentado amanhã? Romero vai ser anunciado semana que vem? Não! Ele tem contrato até dezembro com o Cruz Azul do México. Ele não pode ser anunciado como jogador de outro clube. Ele tem contrato, repito, até 31 de dezembro com o Cruz Azul do México. Ele só pode ser anunciado por outro clube a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Então, por mais que esteja certo o negócio entre Corinthians e Romero, só a partir do dia 1º de janeiro de 2023 que ele pode ser anunciado pelo Corinthians. Vai vir de graça o Romero? Não. Haverá luvas, como todo jogador de futebol do mundo que você contrata, você paga luvas. O Corinthians pagou luvas pro Renato Augusto, pro Gil, pro Roger Guedes, pro Yuri Alberto, pro Juliano, pagou luvas para todo mundo, pro Jô. Isso é praxe no futebol. Vai pagar luvas pro Romero e as luvas se somarão ao salário dele e se dividirão pelo tempo do contrato, que não deve ser muito longo, porque o Romero já tem 30 anos de idade. Essas são as informações que eu tinha para passar para vocês, muitas em primeira mão, aqui no Podcast Timão. Se vocês puderem, passem para frente. O Marco Belo falou isso no Podcast Timão, o Marco Belo falou isso no Podcast Timão, porque assim mais gente vem assistir com a gente aqui o Jornal do Belo e todos os outros programas aqui do Podcast Timão que a gente faz com todo carinho para vocês, tá bom? Se inscreva no canal, ativa o sininho e um abraço, pessoal. Até a próxima.